Os meus ouvintes. Meus irmãos, sabemos que estamos aproximando de datas festivas, que são datas que o comércio ganha, as pessoas se alegram, tem união, banquete, família viaja de um lugar para o outro para poder fazer uma ceia, para poder confraternizar, Isso é bom. União da família é muito precioso, A Bíblia diz no Salmo 133 e no verso 1: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A união é algo que agrada ao coração de Deus. E se a união agrada ao coração de Deus, então nós conseguimos trazer a presença de Deus para a terra quando nós reunimos não só entre família, mas também entre irmãos em Cristo Jesus, pessoas que são nossos semelhantes, nossos vizinhos, nossos contemporâneos. Isso é muito precioso. Mas o que me traz aqui nessa noite, o assunto que eu quero expor, é a respeito de datas festivas, colocando o nome de Cristo no meio, no caso, inserindo o nome de Jesus, tipo como autor da festa, E nós sabemos que todos falam que dia 25 de dezembro é o nascimento do Senhor Jesus, Então nós vamos aí estar fazendo alguns comentários sobre o que a Bíblia fala a respeito desse episódio. Nós iremos ver o que a Bíblia nos traz acerca desse respeito. Glórias a Deus, aleluias. Glórias a Deus. Glória a Jesus, irmãos. A Bíblia, ela tem resposta para tudo. A mensagem que eu quero falar é uma mensagem muito importante a respeito do Papai Noel. Você não pode perder essa mensagem. Inclusive, essa mensagem você precisa ensinar para os seus filhos. Os seus filhos têm que saber, para todo mundo ficar ciente. Eu quero iniciar essa mensagem lendo a primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler no capítulo 4 e no versículo 6. Esse episódio, se você sentir de ver, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6, diz assim: propondo essas coisas aos irmãos, serás bons ministros de Jesus Cristo, criados com a palavra da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Presta atenção nessa leitura. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bons ministros de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velha e exercita-te a ti mesmo em piedade. Irmãos, essa palavra que eu vou iniciar aqui, você deve ensinar ela também para os seus filhos, Procura ensinar para todo mundo isso que você vai ouvir aqui. E se você sentir de receber esse áudio, para você estar lendo, revendo, ou seja, ouvindo, reouvindo, eu estarei te enviando.
É só você me chamar aqui no particular, que eu vou estar te enviando esse áudio. Você crê nessa palavra que eu vou te pregar agora, que eu vou falar contigo, através do Espírito Santo? Que em primeiro lugar a gente temos que crer. Se nós não crer, é chover no molhado. Porque tudo vem pela fé. O milagre é pela fé, a salvação é pela fé, a libertação é pela fé, a regeneração é pela fé. Tudo que nós temos hoje foi a fé que nos acarretou isso. Aleluia, Jesus. Pai querido, recebe nessa noite, meu Pai, a nossa vida. Meu Deus, que o Senhor possa nos usar de uma forma preciosa para iniciar, meu Pai, esse relato bíblico, Senhor. Ilumina a nossa mente, Senhor, para dar um ensino através da Tua palavra que seja algo profundo e seguro, meu Deus. Não deixa, Senhor, eu falar algo de mim mesmo. Não deixa, meu Pai, eu fazer coisa do meu achismo, mas que a palavra do Senhor seja inspirada, meu Deus, no meu coração. Fala conosco, meu Pai. Fala, Senhor, com cada um dos teus filhos que está ouvindo do outro lado essa mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Eu quero falar sobre o Papai Noel. Chega o mês de dezembro, nós já estamos nele, bem antes, no mês de novembro, normalmente, em novembro, no finalzinho de outubro até, já começa as propagandas do Papai Noel, já tá para toda parte, que é um velhinho bem simpático, vestido de vermelho, com a barba branca, o cabelo branco, bem branco. Ele é muito famoso e querido pelas crianças, porque ele é visto como aquele que traz o presente de Natal. E o Papai Noel, segundo contam para as crianças, ele só traz os presentes para as crianças que for boazinha. E ele sabe quantas crianças não são boazinhas e ele não traz o presente, não é isso? E como que o Papai Noel vem? O Papai Noel, ele vem num trenó, puxado por renas, que voa lá no céu. E normalmente ele aparece à noite. Por mais que a criança queira ficar acordada esperando o Papai Noel, é incrível. O Papai Noel só chega na hora que a criança está dormindo e a criança não vê o Papai Noel trazer o presente. Ele entra na casa sem que ninguém perceba, não é isso? E deixa o presente lá para as crianças boazinhas. Aí ele vai embora para o Polo Norte, que é onde ele mora. Não é isso mesmo? Muito bem. Chega na semana do Natal, então, é uma euforia. Papai Noel daqui, Papai Noel de lá, nos shoppings. Todos os shoppings têm que ter o Papai Noel. E normalmente o Papai Noel fica ali, ao vivo, sentado num trono, chamando as criancinhas. E as criancinhas vão naquela alegria e ficam ali. E as criancinhas ficam fazendo ali o Papai Noel. Elas pedem presente, As crianças pedem presente para o Papai Noel. Tem crianças que escrevem carta para o Papai Noel. Papai Noel, nesse Natal eu quero ganhar uma bicicleta, Faz uma carta para o Papai Noel. Aí pronto, chega o presente, a criança fica feliz, não viu o Papai Noel, mas ele existe, porque ele trouxe o presente, Se ele não existisse, como é que traz o presente? E assim você expressa, e as crianças crescem acreditando no Papai Noel. Alguém diz assim: pregador, é bom as crianças acreditarem no Papai Noel? Ou é bom dizer para as crianças que Papai Noel não existe?
porque quebra o encanto. Ou então que a gente tomara que conseguimos quebrar esse encanto. Pregador, isso acaba com a fantasia das crianças. Tomara que nós acabamos com a fantasia das crianças, porque a inspiração do Papai Noel, e eu vou mostrar isso para vocês na palavra de Deus, a inspiração do Papai Noel é diabólica. E o Papai Noel foi criado copiando qualidade do Senhor Jesus, para fazer com que no mês que se comemora o aniversário de Cristo, ainda que não seja nesse mês que ele nasceu, ninguém sabe direito, a Bíblia não dá relato, mas a figura do Papai Noel surge para no mês de dezembro, no final do ano, tirar o espaço de Jesus Cristo, para que ninguém fale de Jesus, e sim do Papai Noel. Todo mundo sabe que o Natal está instituído para se comemorar o nascimento de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Mas o diabo deu um jeito de inspirar pessoas que criaram figura do Papai Noel. E o Papai Noel se tornou mais popular do que Jesus Cristo, a ponto de, no mês de dezembro, poucos se lembrarem de Jesus Cristo e promoverem só o Papai Noel. Agora eu vou te mostrar dentro da palavra, e esse estudo inclusive foi feito por uma instituição católica nos Estados Unidos, porque os próprios católicos estão arrependidos de ver o que se transformou a festa de Natal. E foi a Igreja Católica que instituiu essa festa, baseada em São Nicolau, um santo da Igreja Católica, que a Igreja Católica pegou para transformar em Papai Noel e dizer que aquele homem que viveu lá na Alemanha dava presente para as crianças pobres, e o costume pegou no mundo inteiro. Então, quando chega na época de Natal, quando as crianças estão pedindo presente para o Papai Noel, elas estão pedindo para São Nicolau. Então eu vou mostrar para vocês que realmente essa criação é diabólica. Inclusive, baseando nos comentários, no estudo feito pela Forma Católica Sports Fist, que é uma instituição dos Estados Unidos. Eu peguei o estudo deles e dei uma melhoradinha, que faltava algumas coisas e eu fui melhorando. Então vamos comparar Jesus Cristo e Papai Noel. Olha aqui. Vamos fazer essa comparação, Jesus Cristo e Papai Noel. Porque o Papai Noel surgiu para as crianças não pensar em Jesus Cristo, mas ficar só pensando no Papai Noel. Mas o Natal comemora o nascimento de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então vocês vão ver que tantas semelhanças não são coincidência. Vamos lá. Está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 14... que Jesus Cristo glorificado tem a cabeça e os cabelos brancos como lã, e ainda a palavra reforça, cabeça e cabelo, a sua cabeça e cabelo eram brancos como a lã branca, quer dizer, bem branco, como a neve. Então Jesus Cristo glorificado, ele tem a cabeça e os cabelos bem brancos como a lã branca. Você já viu o Papai Noel de cabelo preto? O cabelo do Papai Noel tem que ser bem branquinho, a cabeça do Papai Noel tem que ser bem branquinha. Vamos ver outra coisa. Os evangelhos dizem que o Senhor Jesus no julgamento foi vestido com uma capa vermelha. E no próprio livro de Apocalipse, capítulo 19, do versículo 13, nós lemos que Jesus Cristo estava vestido de uma veste salpicada de sangue, uma veste tinta de vermelho,
Qual é a cor da roupa do Papai Noel? Qualquer criança sabe. É vermelha. Vamos continuar. Fazendo as comparações entre Jesus Cristo e Papai Noel, para você ver que o Papai Noel tentou imitar tudo de Jesus Cristo e acabou se tornando o Natal mais popular do que ele. Jesus Cristo é colocado de lado. No Evangelho de Lucas, no capítulo 12 e no versículo 40, está escrito que o Senhor Jesus, o Filho do Homem, virá numa hora que ninguém imagina. Vamos ler ali, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 40. Está escrito: portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. A criança não consegue imaginar que hora que chega o Papai Noel. Ele chega de repente também numa hora que ninguém imagina. A palavra de Deus afirma que Jesus Cristo, ele vem do norte. Na profecia de Isaías, no capítulo 41, e no versículo 25, está escrito assim: suscito a um do norte, e ele há de vir. Desde o nascimento do sol invocará o meu nome, e virá sobre os magistrados, como sobre o lodo, e como olheiro fiz o barro, assim nele as pisará. E ainda no Salmo de número 48, nós vamos ver que Jesus Cristo realmente é do norte. Está escrito assim. Vamos ver o versículo 1 também. Salmo de número 48, versículo de número 1 e 2. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no Monte Santo. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o Monte Sião, sobre todos os lados do norte, a cidade do grande rei. E de onde que o Papai Noel vem? Do Polo Norte. Veja como a coisa não é mera coincidência. No Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 3, nós vamos ler que Jesus Cristo era carpinteiro. Leia comigo, Marcos, capítulo 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? As pessoas que conheciam Jesus e conheciam sua família, sabiam que Jesus Cristo era carpinteiro. Não é este o carpinteiro? Então Jesus trabalhava com madeira. E o que Papai Noel faz lá no Polo Norte o ano inteiro? Brinquedos de madeira, para dar para todas as crianças do mundo. Vamos continuar aqui. A palavra diz que Jesus Cristo é bom e que o Espírito de Deus está sobre ele. Vamos ver Isaías capítulo 42 e no versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, a quem me compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juiz produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, não fará ouvir sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade que produzirá o juízo, não faltará e nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Então Jesus Cristo é bom e o Espírito de Deus está sobre ele, e toda a terra o aguarda. Dizem a mesma coisa do Papai Noel. Papai Noel é bom e junto com ele vem o Espírito de Natal. E todo mundo fica aguardando o Papai Noel. Vamos ver uma outra coisa. Jesus Cristo, quando vier, virá como ladrão de noite, que está escrito lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, vamos ler o versículo 43.
Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse roubada a sua casa. Por isso estáis vós apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir na hora que não penseis. Quer dizer, Jesus usou a comparação do ladrão à noite, vindo na vigília da noite, dizendo: não sabeis a que hora o Filho do Homem há de vir. Estai, pois, apercebido. Papai Noel também vem desse jeito. Dizem que ele entra pela chaminé, se a casa tiver chaminé, ou ele entra para a janela da casa. Ele entra como ladrão, ele não entra pela porta. Papai Noel não entra pela porta, ou ele entra pela janela, ou ele entra pelo chaminé, ou pela porta do fundo. Ele entra como ladrão na hora que ninguém está esperando e coloca lá os presentes. Essa é a ideia, essa é a cópia. A palavra de Deus em Apocalipse capítulo 19, versículo 11, diz que Jesus Cristo voltará montado num cavalo branco. Vamos comigo lá. Está escrito: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Como é que o Papai Noel vem? No céu, com renas que parecem cavalo, renas que voam, tirando uma cópia do que está escrito aqui, de como virá Jesus montado no cavalo que voa. Jesus tem um exército do céu o acompanhando. Diz aqui mesmo em Apocalipse, versículo 14: e seguia-nos o exército que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Papai Noel também tem o seu exército. São doentes que trabalham na fábrica do Papai Noel no Polo Norte. Papai Noel também tem o seu exército que acompanha. O livro de Apocalipse, ainda no capítulo 19, versículo 6, no seu final, diz: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. O Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso reina. Em dezembro é o Papai Noel que reina, e o Papai Noel se apresenta como Todo-Poderoso, porque se o Papai Noel não fosse onipotente, como que ele conseguiria distribuir tantos brinquedos em uma única noite? Somente uma pessoa toda poderosa poderia distribuir brinquedo para todas as crianças do mundo inteiro em uma única noite. Outra coisa, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Na carta de Paulo aos Hebreus, vamos comigo até lá? Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 4, versículo 3, está escrito: e não há criatura alguma encoberta diante dele, ante todas as coisas está nua e patentes aos olhos daqueles que o temos de tratar. Ele é onisciente, ele sabe de tudo. Papai Noel também é onisciente, ele sabe se a criança foi boazinha ou malvada. Ele sabe o caráter da criança, ele sabe o que está no interior da criança. É isso que é ensinado. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus é onipresente, está em toda parte ao mesmo tempo. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13, nós temos uma prova da onipotência do Senhor Jesus, que ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Olha aqui, ó. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Olha, era Jesus mesmo aqui falando, aqui na terra, falando do céu e dizendo que ele está no céu. Quer dizer que ele estava na terra e no céu. Ele é onipresente, ele está em toda parte no mesmo tempo. Vamos comigo no Salmo 139. Vamos ler a partir do versículo 7. Salmo 139, verso 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir ao céu,
tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali está também. Se tomar as asas da alva e se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se de certo que a treva me cobrirão, então a noite será luz em volta de mim, nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Quem está no abismo, está no mar, está no espaço, está dentro da pessoa. Jesus, onipresente. Papai Noel também, porque ele precisa estar em todas as partes do mundo no mesmo tempo, distribuindo todos os presentes. Em Apocalipse capítulo 1, e no versículo 8, está escrito que Jesus Cristo vive para todo sempre. Ele mesmo disse isso. Vamos ler. Apocalipse capítulo 1 e no versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. O que é, o que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus está vivo para sempre. Papai Noel também, amados. Papai Noel, ele vai viver enquanto durar a humanidade. A humanidade vai continuar na tradição do Natal. O espírito de Natal que o Papai Noel traz. O Senhor Jesus, ele vive nas pessoas que o receberam como único, suficiente, exclusivamente, como Senhor e Salvador, e guarda a sua palavra. Ele mora dentro da pessoa, ele prometeu isso. Vai comigo no Evangelho de João, capítulo 14, e no versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Jesus mora dentro do nosso coração. O Papai Noel também. Ele mora dentro dos corações, não só das crianças, mas de muitos adultos também. Vamos continuar fazendo as comparações. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 10, que Jesus Cristo prometeu dar de presente para a mulher água viva, como dom, como presente mesmo. Jesus respondeu e disse: se tu conheceres o dom de Deus e quem é quem te diz, dá de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. A salvação é dom. Jesus dá a salvação, Jesus dá o presente. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, vamos ler o versículo 8, está escrito assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativa ao cativeiro e deu dons aos homens. Jesus é quem distribui os dons aos homens. Mas no presente caso, Papai Noel assumiu esse caráter. É ele que dá os presentes para criança e adulto, porque todo mundo dá presente no Natal, troca presente. E foi Papai Noel que mandou. Está escrito em Apocalipse capítulo 3, e no versículo 2, que Jesus Cristo diz assim: quem vencer, é Apocalipse capítulo 3, e no versículo 21. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. Papai Noel tem um trono. Papai Noel sempre tem um trono muito bonito. A gente vai no shopping, né? Todo shopping tem ali um trono grandão, né? O maior Papai Noel de toda a vida. Ele sempre é muito grande, né? Sentado num trono que dá grandão, muito grande, né? Tem lugar que ele é maior, né? E Papai Noel, ele assenta num trono bem grande para destacar para todos,
Não é coincidência? Tudo foi feito realmente para esvaziar o Senhor Jesus, e o Papai Noel se apropriou de todas as marcas de Cristo. Continuando aqui, a palavra de Deus nos incentiva a chegar até o trono da graça, até o trono de Deus. Vamos ver a carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 4 e no versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graças, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Papai Noel pegou isso também, sentadinho no seu trono. Ele vê as crianças se achegando para pedir no tempo oportuno o presente desejado. O Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, diz para todo mundo: vocês devem honrar os pais, as mães. Em outras palavras, vocês devem ser bons para seus pais. O que o Papai Noel diz para as criancinhas? Você tem que ser bom para o papai, para a mamãe, senão não ganha presente. E às vezes até você dá uma de Papai Noel e fala isso. O Evangelho de Marcos, capítulo 10, no versículo 13, mostra o Senhor Jesus fazendo questão de ficar junto das crianças e também de que as crianças estejam juntas com ele. Olha o que diz Marcos 10, verso 13. E trazia de criança para que Cristo trocasse, mas os discípulos repreendiam as que lhe trazia. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe: deixai vir a mim os pequeninos e não os entresçais, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus convida a trazer as crianças para ele. Papai Noel também. A palavra de Deus, no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, mostra os títulos do Senhor Jesus. Está escrito: porque o menino nos nasceu e o filho sim nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Vamos pegar esse nome aqui, Pai da eternidade. A palavra pai é muito forte. Nós vemos na publicidade que todos os publicitários sabem disso. Quando quer fazer uma propaganda bem forte, coloca a pessoa que vai ser atingida pela propaganda como se fosse uma criança, e a publicação tem que ser com o pai falando com o filho. É uma publicação mais forte em propaganda. Por isso que você vê tanta criança em propaganda, porque criança faz a gente parar e prestar atenção na propaganda. Então o nome Pai da Eternidade é muito forte, a palavra Pai. Daí São Nicolau ter mudado o nome para Papai Noel. É o Pai muito bom, mais bom do que o Pai da Eternidade, porque o Pai da Eternidade só dá eternidade, e o Papai Noel não, ele dá presentes. Papai Noel é muito legal. Ele também está escrito em Apocalipse capítulo 5 e no versículo 12, que o Senhor Jesus é digno de receber toda a adoração, toda a oração, toda a graça. Apocalipse capítulo 5, versículo 12. Multidões que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que nele há, dizer: ao que está sentado sobre o trono, ao poder seja dada ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre. E todos diziam: amém, amém.
Ou seja, a palavra diz que as nossas orações têm que ser dirigidas a quem está no trono. E as crianças fazem as suas orações, as suas cartinhas, os seus pedidos de oração ao Papai Noel. De maneira que Papai Noel é muito melhor do que Jesus Cristo, na visão. Jesus Cristo é o príncipe da paz. Na época de Natal, parece ser a época da paz, porque Papai Noel traz muita paz. Voltando para a nossa leitura inicial da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6, está escrito: propondo essas coisas aos irmãos, será bons ministros de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas. Exercita-te a ti mesmo em piedade. Nós temos que rejeitar essas fábulas, passar para as crianças. A ideia do Papai Noel é realmente passar uma fábula e fazer a criança acreditar numa mentira copiada da verdade e que consegue esvaziar totalmente o brilho do Senhor Jesus justamente na celebração do seu nascimento. É como, por exemplo, aquele presépio que a pessoa monta no pé da árvore de Natal. Pregador, é pecado um presépio na árvore de Natal? Também é uma estratégia do diabo. Sabe por quê? Está lá o menino Jesus, está lá Maria de joelho, está lá José, está lá os reis magos, né? Tudo bonequinho assim. Aí a criança pequenininha chega perto da árvore e fica olhando. Aí o pai conta a história, a mãe conta a história, a tia conta a história, o tio conta a história. E fala assim: olha, esse nenenzinho aqui na manjedoura é Jesus, viu? Essa daqui é a mãe de Deus. E essa aqui é José, o São José. E com aqueles bonequinhos do presépio, a criança já começa a ver imagem de escultura, alguma coisa sagrada. E desde pequenininha, ela já está sendo treinada para se tornar idólatra. Porque daqueles bonequinhos do presépio, ela vai passar para outros bonecos, para outras imagens. Tudo estratégia do inimigo. Amados, nós temos que rejeitar as fábulas profanas. Há muitas outras fábulas profanas, mas a principal que eu vejo no mês de dezembro é essa do Papai Noel. Nesse Natal, meus amados, esse dia que vai se comemorar o nascimento do Senhor Jesus, já que o mundo inteiro comemora nessa data, deveria comemorar. Vamos colocar Jesus em primeiro lugar na nossa ceia, fazendo a oração no Natal, ao invés de ficar naquela euforia do Papai Noel. Tem gente que se fantasia no Papai Noel para entrar lá e dar presente para as crianças. Pessoa que se veste de Papai Noel para se dar presente para os pequeninos. É, o Papai Noel. Parece tudo muito bonito, mas naquela hora deveria todos dizendo: olha Jesus Cristo, olha Jesus Cristo. Mas não, é só o Papai Noel. Quando as pessoas começam a acreditar em fábulas, acaba acreditando em todas as outras fábulas. E há muitas fábulas que não estão no Evangelho e que as pessoas acreditam firmemente. Por isso, nesse Natal, só nos interessa uma coisa: aquilo que um anjo falou para Maria. Vamos comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 1, e o versículo 26. E no 6º mês, que é o 6º mês da gravidez da Isabel, não tem que ser no 6º não, no 6º mês da gravidez da Isabel, foi o anjo Gabriel enviado por Deus numa cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome Davi era... Entrando um anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo,
bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, tornou-se muito daquelas palavras e considerava que saudação seria aquela. Disse-lhe então o anjo: Maria, não tema, porque achaste graça diante de Deus. Eis que o teu ventre conceberás e darás à luz o filho, e lhe dará o nome de Jesus. E esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como te fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E quando 9 meses depois Jesus Cristo nasceu, está escrito no capítulo 2, versículo 6. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias que ela havia de dar à luz. E deu à luz ao teu filho primogênito, e envolveu num pano, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Deixa eu te chamar a sua atenção por uma coisa aqui, para você não acreditar em uma outra fábula. Está escrito aqui na minha Bíblia aqui, e na Bíblia católica, que Maria deu à luz ao seu filho primogênito. Jesus não foi o único filho de Maria, ele foi o primeiro filho de Maria. Não existe essa fábula da virgindade perpétua de Maria. Se Maria tivesse dado à luz um único filho, estaria escrito assim: e deu à luz o seu filho unigênito. Mas ela deu à luz ao primogênito, aquele que nasce antes dos outros. Você viu quanto a fábula? É só ler a palavra que as pessoas vão entender. Continua a leitura. Ora, estou lendo o versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que andavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eis que um anjo do Senhor veio sobre ele, e a glória do Senhor com todo o resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo os disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi, Belém, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Essa deveria ser a alegria do Natal. Como o anjo diz para os pastores: eis aqui vos trago novas de grande alegria. O diabo falou: eu tenho que acabar com essa alegria deles. A alegria do Natal vai ser outra, não é Jesus Cristo não. A alegria do Natal vai ser um presente que é trocado, que é dado. O diabo mudou a alegria, mas nós temos que pregar essa palavra. Nós temos que continuar anunciando essa palavra. Hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Só existe um Salvador, só existe um Senhor, só existe um Deus, e não há um outro caminho, não há uma outra fonte, não há um outro meio que nós possamos inserir no coração das nossas crianças ou no coração dos nossos adultos. Então tá aí essa palavra, explica, anuncia essa palavra, não deixa nada tirar o brilho do Senhor Jesus, do seu Natal, da sua vida, ou seja, qualquer outra data do ano, que é data festiva. O seu coração tem que estar cheio de Cristo, tem que estar cheio da boa nova, porque é assim que nós vamos agradar o Senhor nosso Deus, meus irmãos. E no mais, aquilo que eu não falei, que o Espírito do Senhor permaneça a falar em cada coração. Este que vos sauda sou eu mesmo, seu irmão em Cristo, cooperador M. Boa noite e uma boa semana, porque amanhã é preto na folhinha e Deus vai nos honrar.